Gênesis capítulo 26, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12 até o versículo 33. Conforme os irmãos forem achando, vamos nos colocando de pé para a leitura dessa palavra, em reverência à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 26, versículos 12 até o versículo 33. Eu vou estar lendo, os irmãos, por favor, me acompanhem. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temais, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. De Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também não te havemos tocado. E como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Curva sua cabeça mais uma vez. Deus, fale conosco, Pai, nessa noite. Ó Senhor, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Que o Senhor esteja revelando a Tua vontade sobre nós, Pai. Que o Senhor esteja mostrando, Pai, aquilo que o Senhor quer revelar a nós nesse texto. Fala conosco, Deus. Que essa palavra não fique somente em nosso coração, mas consigamos colocá-la em prática dia após dia de nossas vidas. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar, queridos. Meus irmãos, a história de Isaque, ela é uma história marcada por contrastes. Eu acho que não é surpresa nenhuma mais para vocês que eu sou um apaixonado pelo livro de Gênesis. Eu acho que é um texto riquíssimo. É um texto onde nós conseguimos ter exemplos e mais exemplos de pessoas piedosas, pessoas como a gente, pecadores, mas pessoas piedosas, que andaram com Deus, que viveram com Deus.
E essas histórias de Gênesis têm ensinamentos riquíssimos para nós, ainda hoje. 4, 5, 6 mil anos depois, essas histórias ainda têm ensinamentos para nós. Como eu disse, a história de Isaac é uma história marcada por contrastes. Isaac, se você bem lembrar, ele é o filho da promessa. Mas é engraçado que esse filho da promessa vive em meio a tempos de seca, a tempos de fome, a tempos de escassez. Isaac, ele é o herdeiro das bênçãos de Abraão, mas como ele é o herdeiro dessas bênçãos de Abraão, ele também enfrenta oposição. Ele enfrenta inveja dentro e fora de casa. Não é isso que aconteceu com seu irmão Ismael? Ismael era o filho mais velho de Abraão. Tudo bem que não era o filho de Sara, mas Ismael era o filho mais velho. Isaac era o herdeiro das bênçãos de Abraão, mas ele vivia diante dessa oposição, dessa inveja. Isaac, ele é um homem de paz, mas ele é cercado por conflitos e contendas, assim como é nesse texto aqui. Por muitas vezes, Isaac é conhecido como aquele que errou da mesma forma que seu pai Abraão errou. Mas ele mesmo assim como Abraão, ele consegue também entender esse erro, ele consegue se arrepender desse erro e corrigir a sua rota de vida. Ainda mais, mesmo sendo escolhido de Deus para ser o filho da promessa e um dos patriarcas de Israel, os atos e ações de Isaac ficam um tanto quanto escondidos dentro das grandes histórias entre seu pai Abraão e seu filho Jacó. Perceberam isso? Isaac é o herdeiro da promessa. Isaac é o filho de Abraão. Mas a história de Isaac é ali alguns capítulos pequenos que ficam entre as grandes histórias de Abraão, seu pai, e a grande história de seu filho Jacó. Muitos de nós podemos até nos achar parecidos com Isaac, não é mesmo? Muitas vezes a gente pode nos achar ou nos sentir ofuscados pelas realizações daqueles que vieram antes de nós e por aqueles que ainda vão vir depois de nós. Muitas vezes nós nos sentimos ofuscados também. Mas nesse contexto, um detalhe chama muita atenção aqui. Você conseguiu perceber quantas vezes a gente repetiu a palavra poços? Essa é uma história que fala sobre reabrir poços. E nós também precisamos aprender a reabrir alguns poços na nossa vida, assim como Isaac reabriu alguns poços. Isaac começa a reabrir os poços antigos que o seu pai havia cavado, mas que os filisteus haviam entulhado. O texto diz que Isaac desentulhou esses poços e lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhe dera. Em um momento de tensão, de perigo, de seca, Isaac entende que precisa retornar e seguir os passos que o seu pai havia caminhado. Queridos, isso aqui é mais do que um gesto geográfico ou econômico na vida de Isaac. Isso é um ato espiritual. Isso nos revela um ato espiritual de Isaac. Reabrir os poços é retornar às fontes da antiga fé, às verdades puras e permanentes que sustentaram e ainda sustentam o povo de Deus. Essa história nos mostra como muitas vezes nós devemos lembrar daquilo que ficou para trás, daquilo que era bênção em nossa vida e que ficou para trás e que deixamos de lado e precisamos retornar novamente a esses poços que ficaram para trás para corrigir a nossa caminhada. Nós vivemos tempos semelhantes ao de Isaac. Nós vivemos tempos de conflito, nós vivemos um tempo de seca espiritual, nós vivemos um tempo de fome espiritual, de falta de comida espiritual. E muitas vezes
os poços que nos dão vida, que nos deram saciedade, eles ainda continuam lá. Só que eles estão entulhados. Nós precisamos voltar lá e reabrir esses poços. Muitos dos poços espirituais da igreja, por exemplo, a oração, a dependência total de Deus, a confiança total em Deus, a santidade, a fidelidade à palavra de Deus, os sacramentos. Muitas vezes esses poços estão sendo tapados pelo inimigo do povo de Deus e pela terra do mundanismo e distração pelo pecado. Mas o Senhor, queridos, tem chamado a sua igreja para cavar esses poços novamente. O Senhor nos chama a desobstruir esses poços espirituais. E a primeira coisa que a gente pode perceber nesse texto é que o inimigo sempre tentará entulhar os poços da nossa fé. Olha comigo os versículos 14 a 16 novamente. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abrão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Queridos, como eu disse, Isaque era um homem abençoado. Isaque, ele era o filho da promessa. Isaque, ele cometia, sim, seus erros, mas isso somente mostrava como ele era um homem verdadeiro. E como um cristão verdadeiro, tocado pelo Espírito Santo, ele entendia os seus erros, ele se arrependia dos seus erros e retificava o seu caminho, tornava reto o seu caminho, corrigia o seu caminho. Sendo assim, o Senhor o abençoava, e enquanto havia fome e sede na região de Canaã, Isaque planta e colhe a 100 por 1. Queridos, olha que maravilha. Olha que maravilha e que bênção é estar debaixo da proposta de Deus. Que bom é estar debaixo da aliança com Deus. Que bom é entender o seu erro, se arrepender do seu erro e voltar a caminhar debaixo do seu Deus. Se você voltar um pouquinho esse texto, alguns versículos atrás, você vai ver que é aquela cena onde Isaque ele comete o mesmo erro que seu pai Abraão. Ele chega até a terra de Canaã, uma determinada terra, e ele fica com medo, porque a sua esposa era muito bonita, Rebeca era muito bonita, ele fica com medo que aquelas pessoas maltratem ele ou tentem matá-lo para ficar com Rebeca. E ele comete o mesmo erro que Abraão cometeu. Ele combina com Rebeca: olha, meu pai fez isso uma vez e funcionou. Fiz que você é minha irmã. Fala com eles que você é minha irmã. Assim, eles não vão me matar. E, num belo dia, Abimeleque, que era o líder dessa tribo, ele olha e vê Isaque e Rebeca se acariciando. E ele entende: não, eles não são irmãos. E ele confronta Isaque. Isaque é confrontado. Só que nesse confronto que Isaque tem, ele entende o erro que ele teve. Ele se arrepende do erro que ele cometeu. E ele então pede perdão a Deus, pede perdão a Abimeleque e se estabelece ali. E Deus o abençoa, fazendo com que a plantação dele cresça ou colha a 100 por 1. Queridos, os filisteus, motivados pela inveja, por conta dessa colheita de Isaque, movidos por essa inveja, eles começam a entulhar os poços que Abraão havia cavado. Mas não é uma coisa simples. Se hoje já é complicado você cavar um poço, imagine há 4, 6 mil anos atrás. Imagine como não era cavar um poço, a dificuldade que era. E os filisteus entulharam os poços que Abraão havia cavado. Aquilo que antes era fonte de vida,
agora se torna, de vida e de sustento, agora se torna um lugar de estagnação. Um lugar onde ele não tem para onde ir. A colheita precisava de água. Água é vida. Se você tem o seu poço entulhado, você fica estagnado. E da mesma forma, queridos, o inimigo tenta a todo custo bloquear as fontes espirituais que sustentam a nossa vida cristã. O inimigo, ele quer que você estagne. O inimigo quer que você pare. Ele não quer que você tenha acesso a essa fonte de água, porque essa fonte de água vai fazer a sua plantação colher a 100 por 1. Ele não quer isso. Ele joga sobre os nossos corações a terra da dúvida. Ele joga sobre os nossos corações a preguiça espiritual, a superficialidade, o orgulho. O inimigo, ele vai nos atacar com todas as suas armas. O inimigo sempre está disposto a te ajudar com o seu pecado. Muitas vezes você só precisa, o seu pecado ele está ali no seu coração. Ele só precisa de uma ajuda. O inimigo está doido para te dar essa ajuda. Ele está doido para te dar um empurrãozinho. Para você cometer esse pecado. Ele é o potencializador. Ele é um catalisador do pecado na nossa vida. E dessa forma, ele começa a aterrar os nossos poços espirituais. Ou então, aterrar e nos afastar dele. O diabo, queridos, ele não precisa destruir o poço. Basta ele entulhá-lo. Basta nos fazer parar de buscar a água que jorra desse poço. Muitas vezes, querido, o poço está aqui, bem próximo a nós. Mas a nossa visão turva, a nossa visão pecaminosa faz a gente não conseguir enxergar a bênção que Deus tem nos dado. Faz a gente não enxergar a fonte que Deus tem preparado para nós. Muitas vezes nós não conseguimos visualizar esses poços de forma nítida. Pense, querido, numa igreja que se distancia da oração, que se distancia da palavra, para se tornar apenas uma organização. Conhece igrejas assim? Temos muitas igrejas assim. Ela ainda tem uma forma de igreja, mas ela não tem mais a fonte de água dessa igreja. Assim como os poços de Abraão, quando eles eram entulhados, eles ainda tinham a forma do poço, mas eles não tinham mais a fonte da água que estava ali. O poço, ele continuava existindo, mas ele agora estava cheio de terra. Eu tenho lido um livro que já é antigo. Se você já leu, eu já recebi indicação de ler ele várias e várias e várias vezes. Mas, às vezes a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade para não começar a ler 15 livros ao mesmo tempo. Não é? Quem gosta de ler assim como eu. Eu tenho lido o livro A Treliça e a Videira. É um livro que fala sobre a estrutura e a vida da igreja. Ele consegue fazer uma analogia, uma correlação em que ele mostra que a estrutura física ou a estrutura administrativa, ela é somente uma treliça. Ela é importante? Com certeza. A videira só consegue crescer a partir de uma treliça. Ela precisa estar incrustada nessa treliça. Mas a gente precisa entender que a treliça não é o mais importante. A estrutura da igreja não é o mais importante. O mais importante são as vidas que estão sendo salvas através daquela estrutura. E muitas vezes, e essa é uma crítica que eu faço à igreja presbiteriana, a nós, que muitas vezes a gente se firma tanto em estruturas, a gente se prende tanto a estruturas, e às vezes acaba esquecendo da videira. Eu rogo a Deus, eu agradeço a Deus, que a nossa igreja
tem tido muito mais preocupação com as videiras do que com a treliça. Mas muitas vezes a gente vê esses poços e eles têm formatos de poços, eles têm estruturas de poços, mas não tem mais a fonte de água que existia ali dentro. Então eu te pergunto, querido, quais poços o inimigo tem tentado entulhar na sua vida? Pense um pouquinho. Que poços o inimigo, ou você, o seu pecado, tem tentado entulhar na sua vida? Pode ser o poço da comunhão com seus irmãos. Eu vou para a igreja só porque eu vou e depois eu vou embora. Não aguento olhar para ninguém. Bando de gente chata. Concordo com você. Mas a gente precisa da comunhão diária dos nossos irmãos. Será que não é o poço do perdão? Você tem dificuldade de perdoar alguém, não consegue perdoar aquilo que fizeram contra você? Será o poço da confiança na providência de Deus? Quantas vezes a gente não acha que eu dependo de mim para resolver ou para prover para a minha vida? E a gente esquece de Deus. A gente canta que Deus é soberano. A gente canta que Deus vai prover para a nossa vida. A gente canta isso domingo após domingo. Mas quando chega na nossa vida diária, isso é colocado de lado. E muitas vezes, o poço da falta da confiança e da providência de Deus, ela é deixada de lado. Às vezes é o poço eu não posso ainda fazer parte dessa igreja, porque eu ainda estou me sentindo tão sujo. Eu vou melhorar um pouquinho, depois eu me torno membro dessa igreja. Não, queridos. Jesus não diz, se limpe e depois venha. Ele diz, venha, e então você será limpo. Não ache que você precisa melhorar a sua vida, não ache que você precisa se purificar, não ache que você precisa ser limpo antes de fazer parte de uma igreja. Você precisa fazer parte dessa igreja para que então você possa se limpar. A restauração, queridos, só começa quando nós reconhecemos que a água ainda está lá. Isaac só voltou a cavar os poços porque ele reconheceu que a água, a fonte de água ainda estava lá. Aquele poço estava obstruído, aquele poço estava tapado, aquele poço estava soterrado, mas a fonte ainda estava lá dentro. Cristo, queridos, a gente tem que ter consciência que Cristo é a fonte que nunca seca. Não importa, querido, o quanto o poço da sua vida esteja soterrado, não importa o quanto o poço da sua vida esteja entulhado, Cristo é a fonte de água viva. E Cristo nunca vai secar essa fonte, porque Ele mesmo disse que quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quando o inimigo tenta tapar nossos poços, o Espírito Santo vem renovar em nós o fluxo da graça. Temos que ter isso em mente na nossa vida. Segundo ponto que a gente pode entender desse texto é cavar novamente existe fé e perseverança. Olha novamente os versículos 18 até o 22. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Queridos, Isaac poderia ter desistido.
a guerra contra Isaac parecia que nunca mais haveria fim. O líder da comunidade, Abimeleque, mandou Isaac partir. Mas mesmo Isaac partindo dali, o inimigo voltava para perturbá-lo a todo instante. Mas é interessante que Isaac não desiste. Ele cava novamente, e novamente, e novamente. Mais de uma vez. A cada poço reaberto por Isaac surgiu uma nova contenda. O primeiro poço foi chamado Ezeque, porque significa contenda. Esse é o significado da palavra Ezeque, contenda. O segundo foi chamado Sitna. O significado de Sitna é inimizade. Mas Isaac, ele continua firme até encontrar o poço Reobote, onde não houve disputa. Queridos, reabrir poços exige perseverança espiritual. Não ache que em sua vida espiritual você não vai se deparar com resistência. Não ache que é só você entender que você precisa reabrir poços e quando você vai lá atrás do poço da sua vida que está fechado, que está obturado, você não vai encontrar resistência quando chegar até lá. Eu costumo dizer que é quando a pessoa decide viver a vida dela para Cristo realmente, aí é que a sua vida começa a ficar mais difícil, mais complicada. Mas eu aprendi ontem que a gente não pode ficar falando isso, né? A gente não pode ficar falando, não, a vida de crente é muito difícil. Senão a gente vai desanimar os outros. Deixa ele aprender com as próprias pernas dele. Mas, querido, você vai encontrar dificuldades. Eu preciso ser sincero para você. A restauração da vida com Deus, ela não vai acontecer com pressa. A cada novo passo, a gente vai encontrar uma nova resistência. A gente precisa nos assegurar, nos assegurar no quinto ponto do calvinismo. Nós somos presbiterianos, a gente gosta disso, né? Os 5 pontos do calvinismo. O quinto ponto é a perseverança dos santos. A gente precisa se assegurar nessa doutrina. A gente precisa se assegurar nessa confirmação. Queridos, Deus, Ele é fiel e justo para fazer você perseverar durante a sua caminhada de santificação. Ele te promete isso. É por isso que você pode, vez após vez, momento após momento, ir de novo até o poço e reabrir. Reabrir um poço. Encontrei dificuldade. Agora eu vou para o segundo poço. Vou encontrar dificuldade. Vou para o terceiro poço. Vou encontrar mais e mais dificuldade. Queridos, Elias, lembra da passagem de Elias? Elias, antes que o fogo do Senhor descesse no Carmelo, lembra? Ele restaurou o altar que estava em ruínas. Se você for até 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, você vai ver que antes do fogo descer sobre o altar, naquela disputa entre Elias e os sacerdotes de Baal, antes do fogo descer e consumir o altar que Elias havia preparado, você vai ver que Elias, ele restaura o altar que estava em ruínas. E é só depois dessa restauração que veio o avivamento de Deus. É só depois da restauração do altar feito por Elias que os sacerdotes do Deus vivo e verdadeiro voltam novamente e há um avivamento naquele povo. Existe um livro maravilhoso de C.S. Lewis, eu já citei ele algumas vezes aqui, chama Cartas ao Diabo, do Diabo ao Seu Aprendiz. É um livro maravilhoso de Lewis. Ele escreve algumas cartas como sendo um diabo mais experiente, ensinando para um menos experiente como levar pessoas ao inferno. Logicamente é uma ilustração, mas é uma ilustração cômica. Lewis, então, ele vai nos revelar uma artimanha muito interessante em uma dessas cartas do inimigo do povo de Deus. O novato, ele fica com medo de perder o seu paciente
eles tratam os seres humanos como pacientes nesse livro, identificando eles como pacientes que estão sendo levados para o inferno. E o novato, ele começa a ficar com medo de perder o seu paciente, porque o paciente dele decidiu ir com a mãe dele a uma igreja. E ele escreve uma carta para o mais experiente, dizendo assim: o que eu faço? Eu acho que eu estou perdendo ele, porque ele disse que vai na igreja. Mas o mais experiente mostra que, na verdade, o paciente ir a uma igreja pode ser bom. O mais experiente, ele vai mostrar que só basta fazer o paciente desviar a sua atenção das coisas realmente importantes e das coisas realmente santas dentro da igreja. Assim, o paciente indo até a igreja, mas desviando a sua atenção de coisas importantes, esse paciente acharia que ele estava espiritualmente saudável porque ele estava indo à igreja e nunca se atentaria realmente na espiritualidade real que ele nunca estava tendo. O paciente, ele poderia olhar para aqueles poços, entender a estrutura daqueles poços, lembrar daqueles poços, mas não enxergaria verdadeiramente a fonte, não buscaria a fonte que estava dentro daqueles poços soterrados. Não existe, queridos, renovação espiritual sem perseverança. Cavar de novo significa voltar a dobrar os joelhos em oração. Todo mês nós temos a oportunidade de abrir a primeira terça-feira do mês aqui na nossa igreja com oração. A gente não ora porque a gente quer. A gente não ora só porque a gente sentiu vontade. A gente está aqui toda terça-feira, primeira terça-feira do mês, orando para poder reabrir poços antigos. É para voltar lá atrás, para entender verdadeiramente que essa é uma vontade de Deus para a nossa vida. A gente precisa voltar a dobrar os nossos joelhos em oração. A gente precisa voltar à comunhão com os nossos irmãos. A gente precisa voltar à palavra de Deus. A gente precisa voltar a reconhecer os sacramentos e entender verdadeiramente o que eles significam. O batismo não é só o batismo. A Santa Ceia não é só a Santa Ceia. Elas têm um símbolo, elas identificam alguma coisa. Elas são, como diz o sacramento, como diz a teologia, um meio de graça. É Deus te mostrando visivelmente a graça invisível dele. Mas lembre-se, para cavar novamente, para continuar cavando, significa sujar as nossas mãos na terra da própria alma. A gente precisa sujar as mãos, removendo aquela terra podre que tem tapado o nosso coração. Cristo, queridos, é o exemplo supremo de perseverança. Cristo cavou até o fim. Cristo foi até o fim e consumou a sua obra, mesmo quando o mundo rejeitou. E é por causa da sua fidelidade que hoje nós podemos ter acesso às fontes de vida, que hoje nós podemos ter acesso ao poço de onde flui o verdadeiro rio de água viva. Finalizando, queridos, a gente precisa entender também que quem persevera encontra agora novas fontes. Olha os versículos 23 até o final. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço.
Olha o final do versículo 32, desculpa. Nessa mesmo dia, vieram os servos de Isaque e, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. E aí ele chama o poço de Seba, e aí passa a se chamar o local ali Berseba. Queridos, depois de reabrir os poços antigos, Isaque ele encontra agora o Reobote. E ele declara: agora o Senhor nos deu espaço e podemos prosperar nessa terra. Isso está no final do versículo 22. A perseverança de Isaque em reabrir os poços antigos foi recompensada. Quando os líderes que antes haviam expulsado Isaque por inveja naquela terra, reconhecem agora o Deus Todo-Poderoso estar com Isaque. Deus honra aqueles que perseveram. Quando a gente limpa os poços antigos, Deus nos dá novas oportunidades. Deus traz novas experiências de fé. Deus traz novos derramamentos de Espírito. Deus nos abençoa com inimigos que se tornam nossos parceiros. Não é isso que acontece? O inimigo de Isaque manda ele sair porque ele já se tornou forte demais. Isaque, vai embora. Tem inveja de você. Você não pode mais ficar em nosso meio. Vai embora. Isaque vai. Mas mesmo Isaque indo, o inimigo continuava perseguindo ele. Mas Isaque persevera. Até que chega um momento que os inimigos começam a perceber que Deus é com Isaque. E aí, meu amigo? E aí, meu irmão? Ninguém quer ficar contra o Deus verdadeiro. Eles vão chegar até Isaque e falar: Isaque, faz uma aliança com a gente. Isaque fala: mas vocês mandaram embora da terra de vocês? Não, Isaque. Agora a gente percebe que você é abençoado pelo Deus verdadeiro. Faz uma aliança com a gente. Deus honra, querido, aqueles que perseveram. E traz bênçãos à nossa vida. Muitos querem a bênção de Reobote sem passar pela escavação de Ezeque e de Sitma. Muitos buscam a bênção de Deus sem antes passar pela reabertura dos poços. Não é que a vida do cristão será somente feita de desavenças, queridos. A vida do cristão não vai ser somente dificuldade. A vida do cristão não vai ser somente artimanhas e tramas contra ele. Mais desavenças, mais poços sendo soterrados, mais a tribulação, mais o pecado, faz parte dessa vida. Isso tudo é colocado na nossa vida porque faz parte do amadurecimento cristão, ter que dia após dia cavar e recavar os poços espirituais antigos. O problema é que muitas vezes nós queremos água nova sem limpar o poço velho. Mas isso não é possível. Enquanto tiver terra dentro do poço velho, a água desse poço vai estar suja. Deus ele vai abençoar quem entender e colocar a mão na massa, na limpeza desses poços antigos. Lembre-se da mulher samaritana. Jesus vai prometer à mulher samaritana que quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Queridos, a verdadeira fonte espiritual não está em novidades mundanas que podem nos afastar da presença de Deus, do Senhor. A verdadeira fonte espiritual não está em novos poços que a gente cava e recava e vai atrás. Queridos, a verdadeira fonte espiritual, ela está nos poços antigos.
não entenda essa verdadeira fonte espiritual em poços antigos como na igreja de antigamente. Não é isso. Lembra que eu disse sobre estrutura? Não tem nada a ver com estrutura de igreja. Tem a ver com vida. Tem a ver com desenvolvimento de vidas. São vidas sendo salvas. São vidas sendo alcançadas. A gente tem que ir nesses poços antigos, buscar a fonte de água viva que está lá dentro. E através dessa fonte de água viva, a gente dá de beber às pessoas. E elas, novas pessoas, vão sendo acrescentadas e sendo salvas. A verdadeira fonte espiritual não está nessas novidades, mas na profundidade da fonte eterna, que é Cristo. Queridos, nossos poços podem passar por reformas. Eles podem ter uma cara nova. Os nossos poços, eles podem passar por uma reforma que vai dar uma outra estrutura para esse poço. Mas, meus irmãos, a única coisa que não pode mudar é a fonte de água desse poço. E a fonte de água desse poço continua sempre sendo a mesma: Cristo. Em Cristo, queridos, é onde nós podemos encontrar o rebote definitivo, o poço que não tem mais contenda. É só em Cristo que a gente pode encontrar o rebote definitivo, o espaço para a alma, o descanso para o coração, a plenitude da graça. Ele, Cristo, é a fonte onde a água viva nunca vai secar. Queridos, os poços antigos de Abraão, eles representavam a fé, a aliança e a comunhão com Deus. E quando esses poços foram tapados, Isaac não simplesmente construiu outros poços em novos lugares. Ele voltou aos antigos, porque sabia que a fonte ainda estava lá. Quando os poços foram encobertos, Isaac não partiu para novos lugares. Isaac sabia onde havia água. Isaac, ele não queria gastar energia desnecessária encontrando novas fontes de água. Ele sabia onde tinha água, ele sabia onde tinha fonte. Ele só tinha que ir lá e recavar. Ele voltou aos antigos porque sabia que a fonte ainda estava lá. E hoje, queridos, Deus nos chama a fazer o mesmo. Reabrir os poços antigos da nossa fé. Reabrir os poços antigos da nossa oração sincera. Reabrir os nossos poços antigos da santidade esquecida. Reabrir os nossos poços antigos da palavra centrada. Reabrir os poços antigos dos sacramentos devidamente ministrados. São nesses poços antigos onde nós encontramos a verdadeira fonte de água viva. As águas antigas continuam puras. Elas só precisam ser desentulhadas. Elas só precisam passar por uma reforma. E quando isso acontece, ou quando isso acontecer, é aí que nós vamos experimentar o mesmo que Isaac experimentou. O Senhor nos dará espaço e prosperaremos na terra. Amém? Curva sua cabeça. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos faz enxergar nessa noite que precisamos muitas vezes lembrar que existem poços antigos em nossa vida, onde tem a fonte verdadeira de água viva, e por muitas vezes nossos pecados, e por muitas vezes nossos inimigos, eles entulham esses poços, Pai, em nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos, muitas vezes nós estamos tão afastados desses poços, Pai,
que não vemos, não percebemos que eles foram entulhados, e queremos viver como se tivesse tudo bem. Queremos viver como se a água suja daquela terra fosse nos saciar. Oh Deus, essa fonte de água ela nunca estraga. Essa fonte de água ela nunca fica suja definitivamente. O problema é que nós a contaminamos com a nossa sujeira. Então, Pai, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor, Pai, nos capacite, que o Senhor, Pai, nos abençoe, para que nós possamos perceber, Pai, que a fonte de água que estava lá, sempre esteve ali. Nós só precisamos nos reaproximar novamente desses poços. Nós só precisamos, nos aproximando desses poços, Pai, remover toda a terra, remover toda a impureza, limpá-lo. Passaremos por dificuldades nesse processo, mas temos a bênção que o Senhor nos fará perseverar. Que nós possamos retornar, voltar, Pai, para esses poços antigos. E novamente, Pai, pegar daquela água viva, daquela fonte de água viva que está lá, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.